Ótimo. Bom, esse aqui a gente já falou da aula passada, né? São coisas que a gente já viu. Esse aqui também. Esse aqui, eu vou fazer um pequeno resumo aqui, tá? Ok? Vamos começar. Então, esse aqui é importante, tá? E eu vou apagar tudo isso aqui, mas o importante de tudo isso é esse aqui, né? É a integral convergente, nesse caso, quando P é menor que 1. Ok? Aqui também. Esse aqui. Essas duas aqui são importantíssimas, tá? Ok? Vai ser muito usado, tá? Tá bom? Então, lembra, né? De 1 a infinito, desse aqui. Converge quando P é maior que 1, tá? Só converge quando P é maior que 1. De 1 até infinito. E aqui é ao contrário, tá? Quando P é menor que 1, essa integral de 0 a 1 converge, tá? Ok. Então, esse aqui vamos usar. E aqui tem o teorema do confronto, né? Ok. Que a gente já viu, né? Então, se esse é convergente, então esse é convergente, tá certo? Ok? Isso a gente já viu. Então, deixa... Bom, esse é o teorema do confronto. Vou deixar aí, mas não precisamos. Ok, isso aqui já foi feito. Uhum. Isso aqui foi feito na aula passada. Ok. Isso aqui foi feito com seus colegas também, acho que hoje de manhã. Então, tá. E esse aqui teve um probleminha. De propósito, foi intencional. Ok. Ok. Bom. Vamos tratar esse assunto, tá? Vou tirar aqui sei lá, um X aqui. Deixa eu pensar. Isso. Vamos começar com esse probleminha, tá? Ok? E aqui temos o termo confronto, né? Então, verifique se isso aqui converge ou não. Deixa eu colocar outro número aqui. Deixa assim isso. Do jeito que está, tá? Porque esse aqui foi muito interessante. Então, vamos ver se dá para aplicar o termo do confronto aqui, ok? Então, com a experiência que a gente tem, deixa eu pegar um pouquinho mais do tamanho. A experiência que a gente tem, a gente pode pensar e vamos ver o que dá. Vamos colocar a solução. Bom, qual seria, o que eu faria para provar se converge ou diverge? Por enquanto, eu só tenho termo confronto. Outra coisa, outra alternativa é fazer o quê? Integrar essa parte aqui. Isso não é fácil sempre, tá? Isso nem sempre é fácil. Ok? Ok? Integrar e depois calcular o limite, né? Essa é uma integral imprópria. Por que uma integral imprópria? A nossa função não está definida no zero, tá? Tem problema. Ok? Bom, então o que eu posso fazer? Bom, aí você lembra, você vê que, olha, o x vai para o zero, correto? Vai para o zero, certo? Então, o que acontece com essa função? Quando o x vai para o zero, esse vai para o zero, esse vai para o zero. Só que
um deles vai mais rápido para o zero. Pergunta, esse vai mais rápido para zero ou menos rápido que o x quadrado? Quem vai mais rápido? Vou aumentar o tamanho. Opa. E aí? Dizer 17 vai mais rápido para o zero. É, né? Esse vai mais rápido para o zero, né? Então, como eu vou me aproximar do zero, essa expressão a expressão toda, fica mais perto desse aqui ou desse aqui? Pensa aí. Quando eu me aproximo do zero, essa expressão que eu estou marcando aqui em pretinho, fica mais perto do x quadrado ou do 5x elevado a 17? Isso, Thales, muito bem. Né? Esse aqui vai sumindo e esse aqui ainda vai permanecendo. Quer dizer, essa quantidade aqui toda vai ficar mais perto do x ao quadrado. Ok. Então, esse assunto já a gente tratou anteriormente, né? Então, é isso que vamos tratar agora. Como eu tenho isso, então, quando x se aproxima do zero, essa expressão se parece mais com o quê? Então, quando x tende a zero, entre aspas, né? Essa expressão aqui fica mais perto de quem? De x ao quadrado. Isso. Toda essa expressão fica mais perto, né? Se aproxima. Ou, deixa eu colocar aqui, isso aqui. Opa. Se aproxima, tá? É assim. Mais próxima. Ok. Então, o que a gente pensa é que esse aqui possa ter o mesmo comportamento do x ao quadrado. Se esse aqui tem um comportamento x ao quadrado, então, que mais a gente pode ter? Eu gostaria de comparar, né, com a expressão. Então, isso aqui fica próximo. De quem? Próximo de quem? Como isso aqui vai para o zero, então fica próximo desse aqui. Só que esse aqui, bom, raiz quadrada de x quadrado é igual a 1 sobre x, né? Tá certo? Interessante, né? Esse aqui fica próximo desse aqui. Ok. Bom, a gente pensa. Então, o comportamento deve ser parecido com 1 sobre x, né? Deve ser parecido com 1 sobre x. Isso que a gente tem. Ok. O que mais? Bom, então, se tivesse o mesmo comportamento com 1 sobre x, então esse aqui é de se esperar que esse aqui divirja, né? Seja divergente. Por quê? Porque a integral de 1 sobre x de 0 a 1 sempre diverge. Aqui está, olha. Ok? Olha. Quando é igual a 1, quando é igual a 1, quando P é igual a 1, tanto nesse caso como nesse caso, diverge. Ok? Muito bem. Então, eu esperaria que diverja. Mas, para isso, precisaria que essa expressão seja maior que esse aqui. Esperaria que isso aqui seja maior que esse aqui. Se isso aqui é maior que isso aqui, então, aí posso dizer, se isso aqui, como já sei que diverge, então isso aqui vai divergir. Correto? Então, isso que a gente espera, tá? E vamos ver se a gente consegue aplicar o termo de confronto nessa função, tá? Bom, assim. Compararemos essa função f de x, né? Com, vou colocar g de x. Igual a 1 sobre x. Que a gente já sabe que diverge, né? Pronto. Ok? Bom, comparar, quer dizer, estou dizendo, né? Quem é maior, quem é menor, tá? Ok? Essa expressão, eu gostaria que seja maior que esse aqui, tá? Se eu consigo provar isso, que esse aqui é maior que esse aqui, pronto, tá feito.
Ou, se não, algum argumento, alguma coisa para provar que esse aqui é maior que esse aqui, ou algum múltiplo, alguma coisa parecida, tá? Tá bom? Bom, para comparar essas duas expressões, vocês concordam que eu preciso comparar essas duas aqui. Ok? Que isso pode se comparar com isso, tá? Deixa eu colocar aqui esse aqui mesmo. Isso é igualzinho que esse aqui, tá? Então, vou escrever dessa forma ou outra forma, tanto faz, tá? Ok. Então, para comparar essas duas expressões, eu preciso comparar essas duas, tá? Ou, também preciso comparar essa com essa com essa. Vamos ver, vamos começar com isso, tá? Ok. Como? Bom. Tudo depende de como eu começo, tá? Vamos lá. Esse aqui, vou comparar com esse aqui. Não, com esse aqui, com esse. Isso. Ok. Agora você vai me dizer que sinal vou colocar. Esse aqui é maior ou é menor? Esse aqui é, perdão, essa expressão é maior ou menor que x ao quadrado? Como é que é? Maior, professor, né? Maior. Isso aí. Pelo menos quando, nesse intervalo que estamos dando aqui, de 0 a 1, tá? X é positivo, tá? Então, maior. Ótimo. Então, você já está craque nisso aí. Agora, vou colocar raiz em ambos lados, correto? Colocando raiz em ambos lados, o que a gente vai ter aqui? Tá? Vamos ver. Então, vou tirar raiz aqui, raiz aqui. Pronto. Qual símbolo vai corresponder? O maior ou o menor agora? Não muda. Tales diz que não muda. O que mais? Todo mundo concorda? Sim. E qual é a razão por que todos estão concordando? Por que é verdade isso? A função raiz é crescente. Muito bem. Alunos muito bons. Ó, desculpa, só um pouquinho, tá? Desculpem, tá? Alguém insistindo no celular aí. Tá. A desigualdade se mantém, por quê? Porque a função raiz é crescente, tá? Eu nem vou colocar aqui mais, você já respondeu corretamente, tá? Então, agora eu vou inverter, né? Inverter, ok, vou inverter, tá, ok, vou inverter, ok, um aqui, tá, vou inverter aqui também, esse caminho passa para baixo, aqui, ok. Então, a pergunta de novo, qual sinal vou colocar? Qual símbolo vou colocar aqui? Menor. Todo mundo diz menor. Muito bem, todo mundo entendeu. Por quê? Porque a função 1 sobre x é
decrescente, tá? Ok, então você aprendeu, então agora fica feliz mesmo, tá? Agora é só aplicar o que tem aqui. Ok. E esse aqui é a função que eu quero, 1 sobre x, né? Esse aqui é 1 sobre x. Bom, agora eu vou voltar lá. Posso aplicar o teorema do confronto? Deixa eu diminuir um pouquinho mais, só para visualizar. Tomara que dê para enxergar. E aí? Posso aplicar o teorema do confronto? O que você acha? Bom, um disse não, outro disse pode. Então, não, 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 não. Se eu tento aplicar o teorema do confronto, tem um probleminha, né? Essa função, eu não sei se converge. Eu precisava, para saber se a nossa integral converge, eu precisava, então, que esse seja o g, precisava de uma função que domine a minha função, ok? Precisava de uma função maior que a minha, ok? Para provar que essa função converge, ok? Só que a única função com a qual estou comparando é 1 sobre x, e ela não converge, ok? Ela diverge. Então, o que deveria acontecer? Eu deveria ter a seguinte desigualdade, tá? Eu deveria ter que isso esteja aqui na frente, tá? Mas não consegui, ok? Não posso aplicar aqui, não podemos. Aqui, bom, aqui só para deixar em claro. Seria muito bom que aqui fosse assim, mas não é. Não posso forçar, tá? Não posso forçar, ok? Não posso forçar. Então, o que vai acontecer? Tá, deixa eu pensar. Então, não podemos aplicar, note que não podemos aplicar o teorema do confronto. E aí? O nosso teorema do confronto era bom, parecia bom, ajudava bastante, mas agora não está dando. Bom, é por isso que a gente vai usar outros argumentos. Nesse caso, outro teorema, tá? Tá bom? Então, aqui fica nisso. Não posso aplicar o teorema do confronto, tá? Então, cuidado. Ok? Então, 1 sobre x não ajudou. Ah, talvez se eu utilizasse outra. Ok? Pode ser. Mas, antes de tentar utilizar outra função para a qual se aproxima, tá? Vamos fazer outro. Tem outro critério. Antes, como eu já tinha dito, né? Essa aqui, como eu falei, fica próxima dessa. Então, você entende que isso, então, vai ficar, esse aqui fica próximo de 1 sobre x, tá? Quando x se aproxima do zero. E é isso que vai acontecer, tá? Se a gente faz o desenho, tá? Você faz o gráfico, é isso que a gente tem, tá? Vocês têm o GeoGebra, é gratuito, de graça, tá? É bom, esse para mim é bom. Vocês vão ver como que utilizo e aí vai te ajudar se você nunca usou. Ele vai ser muito útil para fazer outros gráficos que a gente vai ver depois, tá? Espera aí. Bom, já vai aparecer. Aí está. Ele de graça. Olha só nossa função. Opa. Aham, agora ficou como deve ser. A análise que estou fazendo é de 0 a 1, quer dizer, quando x é maior que 0, tá? É 0, x maior que 0, e entre 1, né? Aí, pronto, agora sim. Então, é essa a nossa função, tá? Ok? Eu vou deixar. Aí, olha só o que tem também. Aqui, essa é a nossa função, mas de 0 a 1 é isso aqui, tá? Interessante, né? Bom, pelo que a gente viu, que essa função é próximo de 1 sobre x entre 0 e 1. Isso aí, João Vitor, sim, tem online, né? Eu sempre fazia online, aí eu decidi baixá-lo, porque achei bom mesmo, tá? Aí, olha só, a função 1 sobre x, o que deu? E é verdade, no intervalo 0 a 1, quando x se aproxima do zero, olha só como que ficaram. As duas funções se confundem, olha. Nem dá para perceber a diferença, olha só. Não são iguais, tá? São muito próximas demais, olha só. Realmente aconteceu o que a gente estava prevendo, tá bom? Então, é de se esperar o quê?
que essa nova função também divirja. Mas como eu faço isso? A comparação não me ajudou. O teorema de comparação não me ajudou. Ah, então a gente fica esperto e a gente tem um teoreminha muito bom. Tá, vamos lá. Então, isso aqui foi a explicação que eu fiz com seus colegas, tá? E expliquei aos poucos como era isso mesmo, tá? Ok. Aí está. Ô, professor, Sim, pode aquela falar. segunda parte do teorema do confronto, onde a gente usa o g de x, se ele for divergente, a f de x também é divergente, é só quando a g de x for... Divergente. Ah, tá. Que nesse caso não se aplica, né? Isso, é. Ah, tá. Obrigado. Repetindo, né? Isso é interessante. Aqui, né? Cadê? Opa, desculpa. Se g de x divergente, então f de x divergente, tá? Esse teorema não termina todas as demonstrações, tá? Se f de x convergente, então g de x convergente. Se g de x perdão, se a integral de g de x é divergente, então a integral desse aqui é divergente, tá? Ok. Professor, Pode falar. eu não entendi direito por que não pode usar o teorema do confronto nesse exemplo que o senhor deu. Você pode explicar de novo? O teorema do confronto diz, bom, você tem que ter isso, correto? E de alguma maneira eu tenho. Olha só, com o nosso exemplo, eu tenho aqui, olha, esse aqui menor que esse aqui. Então, esse seria o g de x, concordam? Uhum. Ok? Nesse caso, ele ficou como g de x, né? E esse aqui o f de x, correto? Vou trocar. Correto. Ok, mas de qualquer forma, esse é menor que esse. Ok. Para provar que a integral dessa parte convirja, eu teria que ter usado uma função aqui que converge, que não é o nosso caso. Por quê? Porque um de x não converge, correto? Então, tipo assim, daria pra gente usar apenas se o 1 sobre raiz quadrada de x elevado ao quadrado fosse o nosso g de x. Aí ia dar pra usar, porque ele diverge. Se aqui fosse convergente, Se aí aí seria fosse. bom. Se aí fosse. Exatamente isso. Isso, a integral disso aqui fosse convergente, então aqui bonitinho, ficaria convergente. Mas não é nosso caso. Ah, a gente tenta provar do outro jeito. Não tem. Olha, o outro jeito seria assim, né? Assim. Não foi o nosso caso. Veja, essa função está por fora e essa aqui seria a função g. Se esse aqui fosse, aliás, é divergente, né? Ele é divergente. Então, esse aqui seria divergente. Mas não aconteceu, deu azar. Não aconteceu, deu assim. Não tem como. Entendi. Não, agora deu para entender. Obrigada. Certo. Ok? De qualquer forma, tudo está gravado, tá? Isso, Eric. Pensar na área abaixo da curva para F e G ajuda muito para visualizar. Correto. Essa é a ideia, tá, Eric, tá? Como lembrar dessas coisas aqui? Pense nos gráficos. Essa função aqui está em cima do gráfico dessa função. Então, assim é fácil, né? Se esse aqui não tem área, não consegue calcular área, com maior razão esse aqui, ok? Se você consegue calcular área desse, com maior razão do que está aqui, tá bom? Pense sempre no que disse seu colega, Eric, tá? Que também foi falado lá no vídeo anterior, na aula anterior. Ok. Então, não podemos aplicar o teorema do confronto, tá? Ok? Ok. Então, isso aqui comentei com seus colegas, é isso mesmo para vocês também. Ok. Agora, o que eu faço? Chorar? Não posso. Ok, então, vamos lá. Existe, não podemos aplicar o teorema do confronto. Existe um teorema do confronto meio modificadinho. Ok? Chama teorema de comparação com limite. Eu vou explicar aos poucos aqui, bonitinho. O que ela diz? Então, é parecido, só que tem umas pequenas e leves diferenças, tá? E cuidado, se f e g são contínuas, e f de x, de novo, maior ou igual que zero. Já não diz que ela seja maior que o g de x, tá? Que seja maior ou igual que zero. E o g de x é maior que zero, tá? Tá bom? Ok, então. Por que vou fazer isso? Então, em todos os casos que a gente está tratando da integrais impróprias, tá? Isso aqui quer dizer isso, tá? Se limite
do quociente. Olha só. Vou dividir a função f dividido por g. Que interessante, tá? Ok. Deixa eu ampliar o tamanho aqui. Olha só, 300. Será que é bom? Parece que é bom. Se o limite de f de x, g de x, quando x tende a quem? P. P é o ponto do problema, tá? Aqui esse extremo, ou esse extremo, infinito, menos infinito. De acordo com o problema. Ok. Se isso me dá um número, e esse número for maior que zero, então o que vai acontecer? A integral de g de x converge. Se somente sim, ok, essa integral de g de x converge, se somente sim, a integral de f de x converge. Ok, aqui tenho que frisar uma coisa. Isso significa que, se esse converge, então esse converge, tá? E aqui diz se, ok, se esse converge, então esse converge. E não somente isso. Se esse aqui não converge, então o outro não converge, tá? Quer dizer, se esse converge, então o outro converge. Se esse diverge, o outro diverge, tá bom? Se esse diverge, o outro diverge, tá bom? Ok? O que vale para uma, vale para a outra. Isso que diz essa parte. Essa frase, se, somente se, significa se o que acontece com esse, acontece com esse. Quer dizer, são equivalentes, tá? Acontece a mesma coisa, tá? Tá bom? Ok? Não se esqueça, tá? Porque com certeza, talvez no futuro você vai me perguntar, mas por que, professor? Se eu digo que isso aqui diverge, então esse está divergindo, tá? Ok? Não está escrito assim, mas é assim que se entende. Por quê? Dizer que isso aqui não converge significa, bom, que diverge, né? Então, esse aqui diverge, tá? Ok? Bom, aqui tem um caso que no livro, no texto que eu fiz, né? Não considerei naquele momento, mas coloquei mais na frente. Mas achei por conveniente já colocar de uma vez, senão fica muito longe. E é o seguinte. Você vai ver o livro, eu vou mostrar agora. Olha, comparação com limite. Ok? Esse é o único caso que eu coloquei. Mas aqui eu acrescentei mais um pouquinho, porque esses teoremas aqui, teoremas chamam comparação com limite, se parece demais aos teoremas de séries, tá? Ok? Olha só, aqui só tem um único caso, quando ele é maior que zero e pronto, né? Agora, aqui tem outro. E o que acontece? Porque muitas vezes acontece, tá? Que o limite desse quociente não dá um número maior que zero, mas dá zero. Então, o que acontece? Se o limite do g de x, perdão, a integral de g de x for convergente, então a integral de f de x também existe, daí convergente, tá? Tem mais casos que esse aí tem, tá? Daqui a pouco eu menciono, tá? Mas, por enquanto, eu quero ir um exemplo, tá? Bom, Mas nesse caso em que o limite dá zero, então se o g de x diverge, não quer dizer que o f de x diverge também. isso. Quer dizer, não dá para aplicar, tá? Cuidado, isso mesmo, tá? Obrigado, Daniel, tá? Não dá para aplicar. Se aqui converge, então f de x converge. Não quer dizer se g de x diverge, então f de x diverge. Não. Ok? Tá, tem mais um caso sobre isso, tá? Tem um monte de teoreminhas desse tipo, tá? Mas esses são os mais que vamos usar, tá? Esse aqui, essa última parte aqui, não está, pelo que eu lembro, estou sem livro agora, não está no livro do Leitões, tá? Ok? Mas é útil, tá? E, aliás, o livro do Stewart tem menos ainda, tem menos, tá? Então, vamos lá. Vamos tratar desse assunto aqui. Ok? Lá diz assim, verifique se a integral disso aqui converge ou diverge. Ok. Bom, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver. Ok. Não conseguimos usar o teorema do confronto, lembra? Esse é o mesmo problema, tá? Não conseguimos usar o teorema do confronto. Cadê? Aqui, olha. Estamos com o mesmo caso aqui, não conseguimos usar o teorema do confronto, tá? Mas vamos poder usar esse teorema aqui de comparação com o limite, tá? Ok. Eu vou colocar isso. Como já vimos, não foi possível usar o teorema do confronto. Ok, não foi possível usar o teorema do confronto.
Ok? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que essa se parece com a função 1 sobre x, tá? Mas, então, mas, como? Como, né? Fazer o quê? Como? Essa expressão, vou chamar de f de x, como já chamamos antes. Feio? Ok. Como f de x, esse aqui, fica próximo de... Quer dizer, quase igualzinho, né? 1 sobre x. Ó. Quando x se aproxima do zero, zero pela direita, né? Ok. Ok. Então calculemos. Vamos calcular agora tentando usar o teorema de comparação com limite, tá? Ok? Peraí. Ok, vou calcular isso aqui. Ok? Não foi dessa vez. Vamos lá. Certo? Bom, quem é f de x? É esse carinha. Tá bom? Ok. Quem é g de x? É esse aqui. Bom. Ok. É bom pensar, não necessariamente nas fórmulas, nas coisas que acontecem. É bom também ver os gráficos, tá? Isso aí tem uma ideia, tá? Pense. Essa função, já dissemos, a gente disse, né, que se aproxima desse aqui. No futuro. Quer dizer, essa expressão aqui é uma quantidade, não interessa quanto, tá? Mas digamos é 0,9. O outro é 0,8. No futuro ele vai avançando, vai ser 0,0009. O outro vai ser 0,00095. Esse quociente, o que diz a sua intuição? Vai para onde? Né? Esse número, vai indo para um número, não interessa qual, mas vai para um número, digamos, 0,00, o que for, 2,8888. Esse aqui, 2,887. Né? Esse fica bem próximo desse. O que diz a sua intenção? Esse quociente agora vai para onde? Muito bem, Norman, ok? Porque essa quantidade, né? Pense, ele vai. Esse fica tão próximo desse aqui, são quase iguais. Bom, então o quociente é, né, por exemplo, 9 sobre 9, 1, 7 sobre 7, 1. Então, a divisão desses dois fica de 1. Então, isso é mais ou menos que a gente intui, tá? Quando você vai fazer suas contas, pense nisso, tá? Isso vai para onde? Vai convergir para onde? Então, se ele converge para 1, que número maior que 0? Então, você fica feliz. Ah, então parece que é isso que eu quero, tá? Ok? Ok. Então, aqui tem f de x, g de x, x tendendo a p. Qual o pontinho o problema que a gente está fazendo? Tá, ok. Aqui é o zero. Tá? Em zero tem o a descontinuidade, tem que ir para zero. Ok? Aqui é zero. Ok. Então, repetindo aqui, eu tenho isso. Essa divisão, agora eu só vou mostrar que a nossa intuição estava correta, tá? Essa divisão, ok, isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Dividir isso por isso é a mesma coisa que multiplicar isso pelo inverso desse aqui. E qual é o inverso desse aqui? X. Então, x. Aí está, mais fácil. Ok? E daí? Aqui vamos fazer o quê? Tem determinação do tipo 0 sobre 0, professor? Posso usar L'Hopital? Se quiser, pode usar, tá? Mas muitas vezes é muito mais fácil manipular. Ok? Por quê, professor? É que quando você usa L'Hopital, essas raízes aqui às vezes costumam crescer, tá? Costuma crescer de grau e nunca para, essa coisa nunca para, é meio estranho. Ok? Mas tenha cuidado. Mas como não é difícil
simplificar. Aqui tem um x. Daqui dá para tirar um x aqui também, tá? Eu vou tirar o x ao quadrado, ou se quiser, né? Passa esse x para baixo, etc. Faça a simplificação. Eu vou tirar x quadrado. Ok? Então, isso fica aqui somente 1, e daqui fica 15. Ok? Porque já sei o que vai dar, tá? Eu tiro x quadrado, esse x quadrado, se eu tiro para fora, vai ficar como x. Com esse x que tem em cima, vai tirar. Ok? Se isso não te convence, pode fazer o seguinte. Divide em cima por x e divide embaixo por x. Dividindo por x embaixo, para que entre a raiz para dentro, tem que dividir por o x igual a raiz de x ao quadrado. Aí entra x ao quadrado aqui e pronto. Tá bom. Funciona muito bem, tá? Ok. Então, isso aqui eu vou tirar para fora, mas quando eu tiro para fora, raiz de x quadrado vira x. Pronto, eu tenho isso. E aí o x cancela e a gente fica feliz. Ok, o que mais? Cancela. 1. Tá. Isso vai para onde? Resposta? Agora, esse limite vale quanto? 1. Muito bem, Jorge, tá? E todo mundo deu isso. Aqui, isso vai para 0, então vai para 1, que era o que a gente esperava. Que maravilha. Se cumpriu o que a gente queria, né? Ok, aqui esqueci que é 0 pela direita, tá? Ok? 0 pela direita. Ok? Aqui, 0 pela direita. Aqui faz sentido, 0 pela direita. Assim não tomaria valores negativos, etc. Podia ter um probleminha. Mas é 0 pela direita, tá? Ok? Ok. Opa. Ok, foi que corrigi isso. É o que esperávamos, tá? 1. E um número maior que 0. O teorema de comparação com limite, eu vou diminuir o tamanho agora, porque senão fica feio. Ok, um pouquinho mais ainda. Aí estão nossas contas. Ok, deu um número maior que 0. Portanto, o que posso concluir? O que posso concluir? Qual é a conclusão agora? Né? Qual é a nossa conclusão? Eu mostrei que isso aqui vale um número maior que 0. É igual a um número 1, que é um número maior que 0. Então, o que eu posso falar? Essa integral desse aqui, a integral desse aqui, você sabe, converge ou diverge? O que você sabia? A integral de 1 sobre x? Diverge, muito bem, diverge, ok? Então, ela diverge. Portanto, o que posso dizer? O teorema de comparação com limite diz o quê? A integral disso aqui vai acontecer o quê? Diverge. Perfeita, né? Essa parte diz assim, se uma converge, a outra converge. Se uma diverge, a outra diverge também. Ok, então é isso, tá? Ok. Como? A integral que a gente está considerando, esse aqui, deixa eu ver. Passo a passo, ok? Como a integral de x ó, diverge. E a gente fez a comparação com limite, né? Então, essa integral agora também diverge. Tranquilo? Então, para entender? Espero que sim, né? Acho que sim. Tranquilo, muito bem. Estão felizes, né? Ok, agora... Agora tem um outro detalhe legal, ok? Será que com esse novo teorema de comparação com o limite, eu posso provar todos os teoremas que eu pensar, que eu imaginar? Não. Tem mais casos que vão me causar problema. Ok? Então, deixa eu tirar isso aqui, que eu fiz com seus colegas. Ok.
Veja a pequena diferença aqui. Eu integrei de 0 a 1. Agora aqui... Opa. Cadê? Isso. Feio, mas tudo bem. Agora, se trata de uma integral de 1 até infinito. Vamos ampliar o tamanho dessa coisa aqui. E aí, o que você acha? Agora, essa converge ou diverge? O que você acha? Essa integral converge ou diverge? Ou não dá para pensar, não dá para imaginar? Bom, vamos pensar agora. João Vitor acha que diverge, né? Bom, aqui estão os dois gráficos, né? Essa função verdinha é a função do problema. Esse aqui é a função 1 sobre x, tá? O verdinho se parece muito a 1 sobre x entre 0 e 1. Mas aqui, entre 1 e infinito, eles já marcam a diferença. Não são nada parecidos, tá? Não são nada parecidos. Ok? Muito interessante isso, né? Não são parecidos. Olha, marca uma diferença, tá? Mas então, a gente precisa analisar com que eles se parecem, tá? Com qual função vou comparar? Vou ampliar o tamanho mais um pouco. Com qual função vou comparar isso aqui? Se você acha que diverge, compare com uma função que diverge, tá? Se você acha que converge, compara com uma função que converge. Ok? E faça as contas. Aí você vai ver se é real, se é de fato a sua intenção está boa ou não. Então, o que eu vou fazer? Não coloquei qualquer função, só chutando, né? Tá? E aí? Com qual função vou comparar? Pode soltar o áudio se quiser, tá? Com qual função você acha que eu posso comparar? Ou se quiser também, escreva também, tá? Com quem vou comparar isso aqui? Bom, eu vou fazer uma coisa. Vou escrever assim. Se você não se anima, pode falar, tá? Qualquer hora. Se eu coloco qualquer função, pode dar um probleminha, tá? Ok. Vamos fazer assim. Eu vou comparar essa, né? Então, se calculamos, né, o limite, eu vou fazer essa função. E se eu vou comparar essa, digamos que eu vou comparar, me diga aí, por favor, eu gostaria que você fale, tá? Com qual função eu vou calcular, tá? X tendendo para o ponto do problema, infinito, tá? E aí? Com qual função vou calcular? Vou comparar? Tá, eu também pensei de início assim, vou calcular com 1 sobre x. Funciona com outro, por que não vai funcionar agora, né? Vamos chutar, vamos ver o que acontece, tá? Vamos lá. Bom, isso aqui, vamos lá, fazemos a conta, vamos ver o que dá, ok? A gente fica feliz, ok? Aqui a gente já sabe fazer isso. A gente já explicou, né, que dividir isso por isso é a mesma coisa que de multiplicar isso pelo inverso desse. Então, aqui tem x, felizes aqui, lá. Pensa, pôs o fator x também de novo, ok? Deixa em evidência o x, então fica 1 aqui, e aqui deixando em evidência, fazendo a mesma coisa aqui, eu faço isso, ok? Tá bom? Ok. Isso vai para onde? Zero. Ótimo. E aí? Posso aplicar o teorema de comparação com limite? Quem sabe, né? Vamos lá. Vou diminuir. Deu zero. Ok, vamos lá. Opa, ficou
super pequena, né? Vou pegar aqui 150. Ok, deu zero, correto? Quando vai para o infinito, deu zero, ok? Cadê o termo do confronto ou conversão com limite? Quer dizer, essa regra não se aplica. Aqui deu zero. Não se aplica essa regra, porque aqui, isso aqui funciona com maior que zero. Ok. Dá para aplicar esse caso aqui? Bom, se o limite for zero, ok, entre aspas, estamos nesse caso. Mas o que tem que acontecer? Se o limite da função que está embaixo for convergente, se aqui for convergente, então esse aqui vai ser convergente. Opa, aqui faltou uma integral. E aí? Porque o que está por baixo foi 1 sobre x. Não dá para concluir nada, tá? Não podemos usar. Não podemos aplicar o teorema do o que chamam de comparação, é isso mesmo, né? De comparação com o limite. Tá bom? Não, simplesmente não posso aplicar. O que aconteceu? É que eu coloquei uma função sem meditar, sem pensar qual era o efeito dessa função, com quem se parecia, tá? Essa função não se aproxima desse aqui, tá? Veja, essa função, eu sobre x e essa aqui é o verdinho. Eles estão longe, tá? Não dá para se aproximar, então não fazia sentido comparar com esse aqui, ok? Ok? Então, isso acontece por quê? Bom, por que acontece isso, né? Devido aqui. Essa funçãozinha aqui não fica próxima, tá? Não fica, né? Perdão. Esse aqui. Deixa eu ter mais um pouquinho de tamanho. Essa função 1 sobre x não fica próxima. E a nossa função aqui, cadê? Essa aqui. Quando x se aproxima para onde? Para o infinito. Eu tenho que ver quando x se aproxima para o infinito, com onde, com quem posso comparar, tá? Ok? Então, isso não era apropriada. Por isso que esse erro, tá? Ok? Ok. Então, agora sim. Note que quando x vai para o infinito, ok. Isso aqui fica mais próximo de quem? Tá bom? Só mais o tamanho ainda, mais um pouquinho. Deixa para você enxergar aqui. Ok. Quando x vai para o infinito, isso aqui vai para o infinito. Sei, professor, todo mundo vai para o infinito. Ok, vai para o infinito. Mas tem uma diferença, tá? Esse vai para o infinito, esse vai para o infinito. Mas qual desses dois vai mais rápido para o infinito? Esse aqui fica maior que esse aqui. Concorda? Isso. 5x elevado a 17 fica grande. Maior que o x quadrado. E então, o que acontece? Que quando você x vai para o infinito, essa quantidade fica mais perto de quem? Essa quantidade toda, né, vai ficar mais perto de quem? Desse ou desse aqui? De 5 sobre x de 17, tá? Esse aqui vai ser meio que ignorado, tá? Bom, então quando você tira a raiz, mesma coisa. E quando você inverte, esse aqui que tem mais peso, tá? Então, que quando x tende a infinito, esse aqui vai ter o comportamento, né? Fica, na verdade, ele fica. Esse próximo é uma forma de dizer, tá? Esse próximo não é. Ele se comporta, né? Ele se comporta. Como quem? Como
como que se isso não existisse, porque isso não faz diferença. Quem manda é esse cara aqui. É gigantesco. Ok? E ainda, ok? Esse aqui, só para deixar claro quem é esse carinha aqui, eu posso escrever assim. É a raiz de 5 e raiz desse cara aqui. Correto? Porque raiz de x elevado a 17 é a mesma coisa que 17, x elevado a 17 sobre 2. 17 meios. E para que fique melhorzinho aqui ainda, esse aqui posso tirar para fora. 1 sobre isso. Certo? Então, essa expressão aqui se parece, quando x vai para o infinito, se parece mais com essa, tá? Ok? Então, vou comparar com essa, né? E agora, pergunta para vocês. A integral disso aqui, converge ou não? De 1, quando estou integrando de 1 para infinito. Converge ou não? É a integral de esse aqui. Converge ou não? Converge. Converge, né? Aquelas funções, né? 1 sobre x elevado a p. Quando p é maior que 1, essa integral converge, tá? Isso que, na verdade, assim, para não esquecer disso, lembra isso aqui. 1 sobre x, a integral de 1 sobre x, de 1 até infinito, quando p é maior que 1, converge. Então, os outros casos não convergem. E ainda, se p for, quando você tem de 0 a 1, acontecer tudo o contrário, tá? Então, isso aqui converge. Então, agora já tem uma ideia. Esse aqui parece que vai convergir. Ok, então agora calculemos. Calculemos esse limite, né? Aquele limite parecido. Aí está. De 1, não, agora eu vou calcular com esse aqui, né? Tá bom? Para que eu vou fazer com o outro? Né? Esse aqui é exatamente esse aqui, tá? Então, eu vou fazer com esse, tá? Opa, desculpa. Esse aqui. Bom, eu faço isso aqui para ser mais didático. Você pode fazer mais rápido se quiser, né? Essa divisão aqui é a mesma coisa que... Ok, deixa eu apagar isso aqui. É a mesma coisa que multiplicar S pelo inverso desse aqui. E o inverso desse aqui é exatamente o que tem embaixo. Então, bom, se você lembra dessa forma, ajuda para. Ok, então aqui, faço as minhas contas, tá? Eu posso colocar uma única raiz para os dois. Ok? Certo? Essa expressão é comum aqui em cima e embaixo. Então, vou dividir tanto em cima e embaixo por esse número, né? Opa. Posso até tirar a raiz para fora, porque a função raiz é contínua, tá? Então, funciona isso aqui. Ok. Eu posso fazer. Continua. Aqui. Eu posso fazer o quê? Pensa aí. Posso dividir tudo por esse número, porque aqui se repete, então fica 1. E dividir por esse aqui fica 1. E dividir isso por essa quantidade, né? Aí está. Bom, agora é só fazer a continha. Aliás, já estamos perto de acabar mesmo. Então, isso aqui vira 1 e aqui vira 15. Pronto. Isso vai para onde? Bom, isso converge para onde? Para 1. Para 1. Correto, porque isso aqui vai para 0. Isso vai para 0. Aqui 1 mais 0, 1, 1, 1, raiz de 1, 1. Pronto. 1. E um número maior que 0. Pronto, então, tá vendo? Agora sim, né? Já estamos, né? Ok? Então, deixa eu diminuir tudo agora de novo. Então, realmente, se comporta como isso, então converge, tá? Então, aí está. Logo, conclusão, cadê?
Era isso. O limite da comparação deu 1, né? Que é o número maior que 0, né? Então, como a integral. Sim. Esse aqui converge. Por que converge? Porque, afinal de contas, ela é nada mais que... Deixa eu ver aqui. Isso aqui posso colocar sobre 2. Sobre 2, tiro esse aqui. E o 5 eu vou tirar para fora, porque é uma constante. E ainda, vou colocar assim, 1 sobre isso. Né? Esse aqui estava aqui. Deixa eu aumentar o tamanho aqui, é bom. Certo? Isso é nada demais, é isso. Tá? Posso tirar para fora. Ok. E essa integral existe, converge. Por quê? Porque esse número aqui é maior que 1. Né? Isso aqui converge. Converge significa que essa integral tem um número, 7, 1 milhão, mas é um número, ok? Multiplicar por isso, ainda é um número, converge, tá? Então, isso aqui converge. Então, a nossa integral aqui converge. Tá bom? É isso que a gente queria fazer. Ok? Bom, agora tem um detalhe interessante. Eu acho que deu para perceber, né? Então, deixa eu ver. Todo funcionou. Vou ver o tamanho, tá feio aí. Aí, acho que tá melhor. Então, agora tem o teorema de comparação, tem o teorema de... Será que todos esses probleminhas aí já estão resolvidos agora? Com esse suficiente? Não, não, não. Claro que não, tá? Não é suficiente, tá? Ok, aqui está resolvido, do jeito como fiz com seus colegas, igual que com vocês também. Então, ok, converge. Pronto, converge. Ok. Tem mais um teoreminha que vai ser muito útil. Útil demais, tá? Vamos chamar de teorema de convergência absoluta, tá? Porque em série tem uma coisa chamada convergência absoluta. Então, isso aqui também funciona muito bem, tá? Essas demonstrações vou tentar fazer no livro, mas no final do livro, tá? Ok? Então, deixa eu explicar. O que que ela diz? Vou colocar 300. Opa, aí está. Vamos nos concentrar agora. Ela disse assim, se f for uma função contínua, nesse intervalo, os 4 casos que a gente sabe até agora. Sim? Todos eles, né? Olha só, se a integral do módulo da função converge, que bonito. Esse é interessante, tá? Esse teorema é muito usado para quê? Para funções onde a função não é maior ou igual que zero. Até agora, o teorema do confronto, o teorema de comparação com limite, precisa que a função seja o quê? Maior ou igual que zero. Ok? O módulo vai salvar isso. Ok? Então, o que a gente vai ter? Se o módulo, a integral do módulo de uma função converge, então, olha, não tem sim somente sim, tá? Tá bom? Se a integral do módulo converge, então a integral do f de x, quer dizer, sem módulo, converge. Tá bom? Demonstração a gente vai fazer depois, no apêndice, tá? Com mais calma. Tá bom? Ok. Ok? E uma forma de aplicar, obviamente, vai estar aqui. Essa função aqui. Ok. Vou colocar aqui qualquer coisa, deixa eu pensar. Isso, aqui eu fiz com x ao quadrado, então vou continuar com x ao quadrado. E aí, essa função converge ou não converge? Essa integral, perdão, existe ou não existe essa integral? Converge ou não converge, hein?
Converge. Converge? Não é do fundamental? Se você tirar o x quadrado. Quer dizer, é imediata. Seno de x sobre x. Sim, o que que tem? Aí acho que esse x quadrado não tem muita influência. Ah, é? Tá. Vamos ver. Então, votos a favor. Todo mundo. Bom, acho que a maioria está chutando. Diz que parece que a coisa converge. Ok. Posso aplicar o termo do confronto? Primeira coisa. Posso aplicar o termo do confronto? Sim ou não? Thales diz: poder pode. Se vai ser o melhor, não sei. Bom, você acha que pode? Eu digo que não pode. Por que, professor, não pode? O motivo é esse. Essa função aqui, para usar o termo do confronto, tá? Deixa eu ver, cadê o termo do confronto? Vou pegar aqui do meu livro, para não estar indo. Ok, aqui está. Eu sempre atualizo, tá? O termo, perdão, o livro, tá? Estou atualizando, tá? Tirando algumas coisas, uns errinhos que tem aí, bem graves às vezes. Ok, o termo do confronto diz o seguinte, essa é comparação com o limite, mas o termo do confronto está aqui. Desculpa, opa. Termo do confronto. Ela precisa que as funções que a gente vai analisar sejam o quê? Ambas positivas. Maiores iguais que zero, maiores iguais que zero. Então, não posso. Por que não posso, professor? C não é positivo? Não. C não é positivo? Seno de x é positivo? Varia. Esse é o probleminha. Esse é o problema. A função seno de x é chata, ela varia. Às vezes é positiva, às vezes negativa. Quer dizer, às vezes é zero. Então, isso aí não ajuda nada, não. E o teorema do confronto, professor? Não, perdão, teorema de comparação com limite. Ok, teorema de confronto não serve. Esse é o problema, tá? Teorema de comparação com limite. Olha só o que, que tem aqui. Olha que coisa feia, né? Olha, f de x é maior ou igual que zero. E g de x maior que zero ainda. Estragou tudo. Então, note que não é possível aplicar os teoremas do confronto nem de comparação com limite. Essa é cópia fiel, essa forma de falar é do Leithold, tá? Ele chama comparação, termo confronto, uma coisa assim, comparação com limite, mas isso fala para séries, né? Então, estou aplicando aí, tá? Não posso, por quê? Pois essa função não é sempre maior ou igual a zero. Ok? Tem momentos que ela é zero. Esse é o problema, tá? Ok? Aliás, eu posso fazer o desenho dela no GeoGebra. Isso ajuda bastante, né? Ah, professor, na aula, na matéria, não vou ter GeoGebra. Você já tem computadorzinho. Até no calculador, na calculadora funciona. Ok, olha só. Seno de x sobre x ao quadrado. Veja só. Isso acontece porque o seno de x é oscilante, tá? Então, ele vai fazer isso. Se você observa, nesse pedaço aqui, ela se parece. Olha, tudo bem, né? Mas ela se parece com a função 1 sobre x ao quadrado, tá? Olha só. Nesse pedaço aqui, olha. Esse. Deixa eu ver aqui, dá para proteger. Aí.
Ok, o azulzinho é a nossa função, tá? Tá bom? Ok, então essa é essa função, tá? Parece estranho, né? Mas de qualquer forma, de 1, aqui está a função marronzinha, 1 sobre x ao quadrado, está aqui. 1 sobre x, pensa comigo. 1 sobre x ao quadrado daqui para cá está aqui. E a função 1 sobre seno de x sobre x quadrado é menor que 1 sobre x quadrado. Mas, olha, ele oscila, né? Ele oscila, vai oscilando. Que pena, né? Porque ele pode tomar valores negativos. Os valores negativos podem contribuir na integral. Tá ok. Agora pense aqui. A função menos 1 sobre x ao quadrado. Olha, essa integral, que é exatamente esse aqui, a negativa desse aqui, é verdinho, essa área existe, só que vai ser negativa, tá? Então, o que acontece? A área que existe, né? A área que existe, deixa eu pensar. A área que existe entre A e B, né? Entre a linha marrom e a linha verde, deixa eu... Oh, desculpa aí. A área que existe entre a linha marrom e linha verde existe, tá? Essa área existe. É natural pensar o quê? Olha, então a área que existe aqui embaixo da linha azul, somada com a área que tem aqui, a área. Como essa azulzinha está no meio dessas duas, é natural pensar que essa área deve existir, essa integral deve existir, tá? É natural. Bom, mas isso temos que provar, tá? Veja, o azulzinho fica no meio das duas, tá? Ok. Tá. Não dá para aplicar o teorema de comparação com limite nem de confronto, mas dá para aplicar um teorema bom. Ok? Qual será esse teorema? O teorema que a gente acabou de convergência absoluta, tá? Como que a gente vai aplicar isso? Ok. Usaremos o teorema de convergência absoluta, tá? Isso. O teorema de convergência absoluta. Bom, o que eu preciso? Eu preciso calcular, saber se a integral do módulo, módulo disso aqui converge, tá? Ok, então para isso eu vou fazer a conta seguinte. Eu preciso saber a integral do módulo. Cadê? Aí. Vou calcular a integral do módulo. Então, eu preciso calcular o módulo. Esse aqui, né? Isso é um módulo. Isso é um módulo. Cadê? Aqui tem módulo. Aí está. Módulo desse quociente é igual módulo do que está em cima, módulo que está embaixo, né? Isso aí todo mundo sabe. Tudo bem. Então, o módulo que está aqui dividido por x ao quadrado. Ótimo. Só que tem uma grande vantagem agora. O módulo de seno de x, bom, obviamente maior ou igual que zero, né? Obviamente maior ou igual que zero. Mas, no máximo, o máximo valor do seno de x, qual é? Isso, Thales Henrique. Muito bem. É 1. Esse módulo seno x é sempre menor ou igual que 1. E aqui x quadrado. Então, isso aqui eu vou deixar assim. 1 sobre x ao quadrado. As coisas começam a melhorar. Essa expressão aqui eu conheço. A integral de 1 até infinito eu conheço esse aqui, tá? Então, como a integral desse aqui. Quanto é que essa integral? Bom, não sei se quanto é. Aliás, dá para saber quanto é, né? Mas, porque a gente fez a conta anteriormente. Como essa integral converge, concorda? Converge. Certo? Por que converge? É uma função que a gente conhece. 1 sobre x elevado a p. P maior que 1, né? Como isso aqui converge, então, quem vai convergir agora? A integral de tudo isso, tá? Perdão. A integral disso
do módulo converge. Ok? Opa. Bom. Ok, acabou o problema? Ainda não. Se a integral do módulo converge, qual a conclusão? Aí sim, podemos usar o termo de convergência absoluta. Então, a integral do que está dentro converge, tá? Então, vamos escrever toda vez. Então, logo, a integral dessa função, perdão, sem o módulo, converge. E aí, ficou claro? Teve uma dúvida? Um comentário aí? Não ficou claro? Desculpa, hein? Espero que sim, né? Olha, então, isso vai ser muito útil, tá? O termo da convergência absoluta vai ser muito útil quando você tenha funções que não são positivas, tá? Muito útil nesses casos, tá? Ok? Nesse caso, isso nos ajudou. Ok, vamos lá. Vou tentar ver o que mais a gente pode fazer, o que a gente fez aqui. Isso que eu fiz com seus colegas. Igualzinho, tá? Ok. Aham. E aqui, esse é o nosso último problema de hoje. E aí, vamos verificar se essa integral aqui, de 1 sobre seno de x, converge ou não. O que você acha? Isso aí converge? O que você gostaria de... com quem você gostaria de comparar essa função? Ou, se quiser, tenta integrar, né? É que o computador integra também, tá? Deixa eu ver o que ele faz. Ele fez nada, não sabe o que fazer, tá? Pelo menos esse é para mim. Ok? Ok? Então, tão simples também não é. Ah, desculpe aqui, ele não entende português. Não dou nada. Sabe nada meu computador, tá? E aí, o que a gente faz? Converge ou não converge? O que você acha? Eu acho que não converge. Tá bom? Pelo menos tem aí uma opinião, diz que não converge. E por que você acha que não converge? Porque o valor mínimo do seno seria zero, e 1 sobre Aham. zero é infinito. Ele vai para o infinito, né? Mas isso também acontece... Olha, deixa eu ver. Ó, então, vamos pensar, ok? Então, o valor mínimo de x, você falou, é zero, né? Mas, esse aí, converge? Na real, que o valor mínimo seria menos 1, né? Porque ele... Ou não. O seno, quando se aproxima do zero, é zero. O seno, quando se aproxima do zero, é zero. Aliás, é o ponto do problema, tá? Seno de zero é zero, tá? O seno de x, quando x se aproxima do zero, é zero. Ele não oscila mais. Quando x vai para o infinito, ele oscila. Sim? Uhum. Ok, olha só. Função do seno. Ele não oscila. Ele não oscila quando se aproxima do zero. Cadê o zero? Cadê o zero? Bom, tá por aqui. Aí está. Aí, ele vale zero. Ok?
E aí? O que a gente fala agora? Aqui, quando vai para o infinito, ele oscilava. Certo? E esse aqui, só para pensar um pouquinho. Esse aqui, esse é integral. Converge ou não converge? Converge. Esse aqui? Não converge. Então, o argumento não é se x vai para zero, tá? Se x vai para zero, isso vai para o infinito, mas mesmo assim pode convergir ou divergir, ok? Bom, então, o que eu faço? Preciso comparar isso aqui, a raiz de seno de x, com alguém, ok? E entre 0 e 1, tá? Vamos pensar, tá? Aqui, vou valer-me de uma entre 0 e 1, tá? Então, deixa eu ver, entre 0 e 1, aqui significa 0 maior que x. Se colocou positivo, seria isso, né? Mas eu quero entre 0 e 1. Aqui. Aqui. Pronto. Essa é a nossa função, entre 0 e 1. Aham. Nossa função entre 0 e 1. Essa é uma função seno. E aí, o que você acha? Eu preciso saber qual o comportamento dessa função quando x se aproxima de 1, ok? De 0, perdão. Como saber, né? Quando x se aproxima de 1? E quer dizer, vou pegar seno x e vou comparar com alguma função e quero ver para onde ela se aproxima, né? Será que existe uma função com a qual eu possa comparar? E aí surgem as ideias. 1 sobre a raiz de x. Aí, ok. Então, aí tem uma bolha. Anota aí, Matheus, tá? Eu queria dizer o seguinte. Essa função seno, eu quero comparar com alguma coisa, tá? Se eu comparo com x, ok, a função seno, eu estou comparando a função seno em x. Quando x se aproxima do zero, qual a cara dele? Ok? Vocês sabem quanto vale esse limite? Quando x se aproxima do zero. Quanto vale esse limite? Vale 1. Isso é de vital importância, tá? Isso é de vital importância, tá? Sabe o que significa isso? Isso é uma maravilha. Olha só. Significa que esse carinha aqui se parece com esse quando x se aproxima do zero. Isso significa, tá? Então, posso comparar seno de x, por isso que na física é usado muito isso, que o seno de x é próximo do x, quando o x tem valores pequenos. Você já viu isso? Que já fez física, já viu isso, né? Essa função seno de x é parecida com a função x quando x assume valores pequenos. Realmente é pequeno. Quando você vai trazer, ele se aproxima de 1. Quer dizer, essa quantidade fica bem perto dessa. Muito bom isso, né? E o gráfico, olha só. Se você colocar a função x, são parecidos realmente, olha só. Ok? Pelo menos quando o x está perto do zero. E aí surge uma ideia boa, tá? Ok, tudo isso aqui eu não sei se vou conseguir escrever, mas a ideia foi gravada, tá? Ok? Então, deixa eu escrever aqui, então. Deixa eu pensar assim. Então, já vamos acabar nossa matéria, tá? Não se preocupe, tá? Ok. Então, eu vou escrever. Note que isso aqui, pelo que vocês sabem, um termo fundamental do cálculo, um termo, alguma coisa, uma limite notável, né? Ok? Esse aqui, se você usar o L'Hopital, dá cosseno aqui, então, você pode resolver de muitas maneiras, né? E significa, né? Note que isso acontece, então, significa que essa função é próxima de x quando x tende a zero, tá? É muito bom pensar dessa maneira. Então, isso é uma grande ajuda. Então, assim, vou comparar, tá? Assim, compararemos
essa coisa. Ah, e tem outra coisa legal, tá? A função seno de x é positiva. Como assim, professor, positiva? Quando x se aproxima do zero pela direita. Ok? Porque a função, olha, aqui seno é maior que zero. De zero, entre 1, 0 e 1, é positiva mesmo, tá? Então, aqui não tem nenhuma incompatibilidade, tá? Raiz, não tem raiz de negativo, então tá certo, tá? Assim, então vamos comparar esse aqui. Ó, desculpa. Vou comparar esse aqui com quem? Com, como disse seu colega, 1 sobre, e aqui seno de x aqui tem, eu vou comparar com isso aqui. Que afinal é uma coisa assim. 1 sobre x elevado a quanto? 1 meio. E a integral dessa coisa, converge ou não converge? A integral disso aí, converge ou não? Entre 0 e 1, né? A integral de 0 a 1, entre 0 e 1, a integral disso aí, entre 0 e 1. De 1 sobre x elevado a meio. Converge ou não? Pega a colinha. Ok? Pega a colinha. Né? Esses limites que a gente calculou anteriormente. Ok, cadê? Aí. De 0 a 1. Converge ou não? Esse aqui converge se P é menor que 1. Ok? Então, aqui o Pzinho aqui, o meio, né? Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ah, tá. Tem uma vantagem. Esse aqui é positivo. Ótimo. Ok. Então, calculo o limite. Opa. Quando x vai tender para onde? Ponto problema. 0. Pela direita, tá? Ok? Por que pela direita? É que pela esquerda é pela direita. Então, você se aproxima de x entre 0 e 1. Pela direita, tá? Ok? De quem? Vou dizer essa expressão, isso aqui, por esse aqui. Que é a mesma coisa que isso aqui. Bom, e aí continua. Faço as minhas contas. Espero que aconteça uma coisa legal. Né? Então, fazendo isso aqui, então deixa eu tirar isso aqui, tira isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tá? Essa divisão é a mesma coisa que multiplicar isso pelo inverso disso. E o inverso disso aqui, raiz de x. Aí facilita as nossas contas e vamos ter o seguinte. Raiz isso aqui, né? Posso tirar a raiz daqui, tirar daí que raiz e colocar isso aqui. Pronto. Opa. Isso vai para onde? Converge ou não converge? Esse aqui, esse limite. Vai para onde? Vai para 1. Porque, afinal de contas, a inversa do limite fundamental, tá? Seno de x sobre x, isso aqui, o inverso, né, vai para 1. Ou, se quiser, aplica L'Hopital. Aqui deriva aqui da 1 e aqui deriva da cosseno. Correto? Ou tira o raiz, tá? Tira o raiz, tá? Olha, tira o raiz, coloca aqui, que não tem problema. Por quê? Posso fazer isso? Porque a função raiz é contínua, tá? Ok? Então, isso aqui vai para 1. Ok? Então, raiz de 1, 1. Que é um número maior que 0. Certo? Logo, aqui sim posso aplicar, né? Podemos aplicar o teorema. Não, aplicando já, né? Porque essa é a nossa invenção, tá? Logo, então, pelo teorema de comparação com limite. Então, como o integral disso aqui, né? Integral disso aí, de 0 a 1, afinal de contas, se você não percebeu, isso aqui é nada mais que x elevado a 1 meio, né? Converge? Então,
a integral do que a gente queria. Isso aqui, né? Integral de... o que a gente tinha? Ah, seno de x, né? Opa. Seno de x. Converge. Pronto. É isso. Ok? É isso mesmo aqui. Até aí foi a nossa aula com seus colegas, tá? E com vocês também vai ser igual. Tá bom? Fiz essa conta, comparei com esse aqui e deu isso. Pronto. Tá feito. Vamos diminuir o tamanho aqui. Alguma dúvida? Nenhuma? Tá tudo ok? Deixa eu ver se vai ter mais coisas para fazer aqui. Bom, pelo visto, é isso. Então, é isso mesmo que a gente tem que fazer, tá? Ok? Eu vou modificar o texto também que a gente já tem. Só adaptar, né? É isso. Então, vou parar nossa gravação. A gente acabou nossa aula hoje, tá?